quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão o quê? Contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais o quê? Valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem está dizendo é o próprio Senhor Jesus. Toda vez Ele está dizendo que vocês se sentirem desprestigiados, desvalorizados, se lembrem o valor que Deus atribui a vocês. E isso está sendo falado por Jesus. Isso aqui não é uma palavrinha bonita para deixar você feliz, massagear o seu ego e você fazer parte dessa igreja. Isso é o que Jesus diz a um grupo específico. Que grupo é esse, pastor? Irmãos, se você ler o capítulo todo 10, Jesus está preparando e enviando os seus discípulos. Tem alguém aqui que é servo de Jesus? Tem alguém que é discípulo, seguidor, que quer seguir os passos e servir a Jesus? Essa palavra então serve para mim e para você. Ele está preparando os seus discípulos para dias difíceis. Gente, você precisa chegar numa concessionária de carro importado. Fala aí, uma concessionária de carro importado. O carro, aquele que, sabe, só de falar o nome já custa caro. Audi. Você precisa chegar lá, olhar para um Audi 0 km e dizer: esse carro, para o vendedor, esse carro tem valor, hein? Esse carro custa. Você precisa falar isso? Hã? Você precisa entrar numa Mercedes, numa BMW e dizer que tem valor? Não. Mas aí você pega uma montadora mais simples, está buscando seu espaço no mercado, e o vendedor, irmãos, ele planta a bananeira, ele diz, ele aperta botão, ele diz que tem garantia para o resto da vida, e que não vai dar problema, se der problema ele te busca em casa, e eles vão te abanar, vai te dar cafezinho. Irmãos, faz de tudo. Faz ou não faz? Se Jesus está dizendo aos seus discípulos sobre o valor que eles têm, Ele já sabe que eles passarão dias em que eles questionarão o seu valor. E a gente também. Ele sabe que eles viverão dias em que o valor que eles têm será questionado por outros. E presta atenção nisso, esses 2 questionamentos têm feito muitas pessoas viverem abaixo do seu nível. E não viverem e expressarem na terra a glória de Deus como deveriam viver e expressar. Por quê? Falta de conhecimento. Oséias 4:6, o meu povo sofre, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. A gente rejeita o conhecimento, e Deus continua dizendo, quem rejeita o conhecimento vai ser destruído, e vai ser rejeitado por Deus. Isso é grave. Jesus sabe que se eles rejeitarem esse conhecimento, eles serão destruídos. Se Judas entendesse o que Jesus estava dizendo aqui esse dia, ele jamais teria vendido Jesus. Se Judas entendesse, abrisse o coração para essa pregação, e é por isso que o pastor Rogério é tão assim, sabe, com a hora da pregação, irmãos. Não deixa nada tirar a atenção. Até domingo passado eu pedi para os irmãos, quem for precisar de água, alguma coisa, prepara tudo antes. Começou a mensagem, para tudo. Só em extrema urgência. Porque alguém pode estar debaixo de uma tentação como Judas estava. O diabo pode estar incitando alguém a cometer algo. E aí Deus vem com a palavra. Aí alguém distrai quem precisava ouvir aquela palavra. Aquele alguém se perde. Eu levo muito a sério o poder que a palavra tem de libertar, de curar, de restaurar a vida de alguém. Eu levo muito a sério o tempo que eu gasto pedindo a Deus uma mensagem, preparando uma mensagem, para que ela não seja perdida. Tudo tem seu tempo, inclusive o do culto. Se Judas tivesse valorizado aquela palavra, quando fizeram uma proposta, ele diria, não, eu tenho mais valor que isso, e Jesus também. Vou além. Depois de ter negado Jesus, Judas sente remorso, porque arrependimento produz fruto para a justiça, para a glória de Deus. O que Judas sentiu não foi arrependimento, foi remorso. Ele vai se enforcar, porque ele entendeu que ele não tinha valor mais, uma vez que ele tinha traído Jesus.
Diferente de Pedro, que volta a pescar, mas não se enforca, não se mata, não desiste da vida. O Pedro talvez diz assim: eu vou dar um tempo, porque no momento Deus deve estar meio bravo comigo, agora não dá. Eu não me sinto digno. Eu já passei por isso. Quem mais, diga amém. Não me sinto digno. E aí o Pedro vai tentar tirar umas férias. Nós vamos ver que alguns outros também tentaram fazer isso. Jesus manda avisar a todos, inclusive a Pedro, que está tentando tirar férias, que não é hora de tirar férias, e que eu já sabia que ele ia me negar, não trair. Eu já sabia de tudo, e mesmo assim eu amo, e ele ainda é importante para esse projeto. Eu não desisti dele. Irmão, Jesus te trouxe aqui para dizer: você é valioso demais, eu não desisti de usar você nesse grande projeto. Pedro é restituído ao grupo de discípulos, e ainda levantado como um grande líder para a igreja. Talvez você esteja vivendo dias de dúvida quanto ao seu valor, porque você errou. Eu estou aqui para dizer que Jesus quer restituir você, aquela confiança no seu coração, devolver aquela confiança, aquela alegria, restaurar o que estava quebrado, colocar as coisas no lugar. Às vezes nós perdemos a visão em relação a isso. Primeiro tópico de hoje, eu falei dele quarta, é Jesus, presta atenção nesse primeiro tópico, valoriza e encoraja quem o quê? Crê nele. Vocês creem em mim, vocês estão me servindo, e vocês vão ter dias difíceis pela frente, diante dos homens e diante das dúvidas dentro de vocês. Mas eu quero dizer que vocês têm muito valor, e quero encorajar vocês a irem até o fim. Em Mateus 5, versos 1 e 2, Jesus faz o mesmo, mas agora com uma multidão. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensinar. Jesus olha para as necessidades das multidões, e nas multidões tinha gente com todo tipo de problema, multidões de enfermos, multidões de deprimidos, multidões de endividados, multidões de revoltados, multidões de possessos. E ele olha e diz: tem solução para todas as multidões. Eu não sei em quais multidões eu e você nos enquadramos, ou em qual multidão. O fato é que Jesus olha para as multidões, ele não olha para uma apenas. Para todos os grupos, para todos aqueles que encontraram e se identificaram: eu me identifico com esses que estão passando com esse problema, então eu fico perto deles. Jesus olha para a necessidade deles e sobe, porque ele entende que toda necessidade precisa ser levada ao Pai. Ele entende o que disse o salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então Jesus olha para as multidões e vê: tem muitas necessidades a serem atendidas. Vamos fazer o seguinte: vamos levar aos montes, vamos olhar para o céu, vamos conectar o céu com a terra, porque as multidões serão atendidas quando os céus se conectarem com a terra. Irmãos, um culto, um momento de leitura bíblica, um momento de oração, uma consagração que fazemos, é o momento de conexão, de ligar o céu e a terra. E toda vez que o céu e a terra ligam, aquilo que é da carne, que é do mundo, que é do inferno, é quebrado, queimado, destruído, e aquilo que é do céu é estabelecido. É por isso que é tão importante ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, jejuar. É importante cultuar, não faltar um culto, porque são momentos de conectar céus e terra. Quando a gente entende isso, ninguém precisa ficar pressionando a gente para ir para o culto. Eu mesmo, quando viajo a lazer, eu não tenho coragem de negar a Deus o culto onde eu estiver, porque quem me proporcionou o lazer da viagem foi Ele. Então onde eu estiver, eu vou procurar um lugar para cultuar, adorar, servir, honrar o meu Deus. Irmãos, falar isso não tem nada a ver com querer, quer controlar, manipular, porque está em interesse. Pelo contrário, seria melhor dizer assim: irmão, você fica no online, porque vai que você vai ouvir uma bobagem. Não, e fica no online e faz a sua oferta online. E o seu... Irmão, se não tiver outro jeito, participa online, mas dá um culto decente para Deus online. Não é aquele culto de: peraí, vou no banheiro, cadê as crianças? Pega aqui, faz uma pipoca aí para a gente assistir o culto. Tem bacon, cadê a pimenta? E o pastor está pregando, e o louvor está ali ministrando.
Ei, nós precisamos dessa conexão céus e terra na nossa vida, todos os dias. Porque Jesus nos advertiu, no mundo vocês vão ter desafios, já vou ler isso aí, pesadíssimos. Se vocês não estiverem conectados com o céu, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está perdido e condenado, vai chegar uma hora que acaba. E quem somos nós? Os que andam com os pés na terra e a cabeça e o coração nos céus? Ou a nossa cabeça, os nossos olhos e o coração está tudo aqui na terra? Tem gente que está tão desesperado e apaixonado por tudo que vive aqui, que não consegue ser alinhado com o céu. Princípios, valores, tempo, alianças, decisões, tudo é baseado nas emoções e na carne. Isso é gente que está vendo muito terra. Eu digo não para mim mesmo. Eu luto contra a minha carne. Paulo disse isso, eu esmurro a minha carne. Por quê? Porque apesar de estar vivendo na terra, os meus olhos e o meu coração já estão nos céus. E a minha carne, o meu natural, quer viver nos padrões da terra. Eu digo não para mim mesmo. Eu digo não às vezes para minha família, para minha esposa. Eu ouço não da minha esposa para me ajudar, para ajudá-la a manter-se com os pés na terra, mas o coração no céu. Eu digo não aos meus filhos, para que eles entendam que os padrões que regem a nossa vida são dos céus e não da terra. Eu digo não à igreja. Às vezes eu falo assim, poxa, eu podia trazer uma mensagem assim, mas não sei o que, podia fazer, podia, mas eu digo não, Senhor, eu preciso ser aquilo que o Senhor chamou para ser. Eu preciso continuar lutando para que o coração de todos nós continue voltado para os céus. Quem entende isso, dá um glória a Deus. Jesus começa a ensinar quem quer aprender, quem está disposto a subir. Jesus sobe o monte. Essa mensagem não foi todo mundo que ouviu, foi quem subiu com ele. A mensagem mais famosa de Jesus é entregue a quem decidiu subir. O que eu estou querendo dizer? A palavra que vai mudar a tua vida, a palavra que você está esperando há anos, a mensagem que você está esperando talvez a vida inteira, vai ser liberada ao dia que você aprender que precisa subir de nível. Não dá para continuar vivendo como um pedinte dentro da igreja, que vai lá com a canequinha só para receber sua bênção, só para cumprir uma obrigação religiosa. Não, Senhor, eu fui chamado para oferecer mais para Deus também. Está cheio de gente fazendo votos de tolo. Não, Deus, agora eu vou começar, porque agora eu vou servir, porque agora eu vou adorar, porque eu vou estar no culto, porque eu vou isso, vou aquilo. Não, pastor, porque o meu trabalho está me sugando. Ok, está sugando a ponto de você não ter tempo de nada. Não, pastor, eu tenho as minhas coisas, tem as suas coisas e o seu Deus. Porque eu estou vendo gente que está arrumando tempo para o trabalho, para a família, para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, mas o tempo de Deus sumiu. E não adianta dizer, mas eu sou bonzinho, ninguém é salvo. Ninguém é fortalecido na fé porque é bonzinho, porque é gente boa, legal, joia. Porque minha família é crente. Ninguém. É o nosso relacionamento, é a nossa intimidade, é o nosso comprometimento, é o nosso respeito com a aliança e com a palavra que empenhamos de adorá-lo, de servi-lo, de amá-lo. Jesus sobe a montanha e quem sobe com ele vai ouvir aquilo que quem não subiu não ouve. Eles vão ouvir, depois o pessoal replicando. A gente sabe que não é a mesma coisa. Quantas vezes a gente deu um recado e ele chegou totalmente distorcido. Às vezes falando diretamente a gente não se entende. Imagina terceirizando a comunicação. Meu Deus, como é complicado. Então a gente precisa subir. E aí eu vejo o amor de Jesus, o valor que Jesus nos dá. Por quê? Jesus senta, primeiro ele sobe, depois ele senta. O que é isso? Eu vou dar atenção devida à demanda de todos vocês. Irmãos, todos nós já tivemos aquele momento de fala rapidinho porque eu estou com pressa, eu estou acelerado. Não, vai falando e vai falando. Quem já? Eu já recebi, já dei isso na vida. Naquele momento Jesus diz assim, eu vou sentar e vou compartilhar com vocês. Eu vou derramar sobre vocês, eu não vou respingar sobre vocês, eu vou deixar jorrar muita água viva sobre vocês. Jesus está dizendo assim, vocês são valiosos demais para eu entregar para vocês qualquer coisa. Vocês são valiosos demais para eu dar meia atenção. Eu não estou aqui para compartilhar com vocês migalhas. Eu vou sentar
à mesa com vocês e vou partir o pão. Em outras palavras, é o que Jesus está fazendo. Jesus está demandando atenção, está dispondo tempo. As multidões, a necessidade não era dele, era das multidões. Nós somos valiosos demais. Jesus está dispondo atenção para a gente, irmãos. Cada culto é a atenção de Jesus para a gente. E tem gente que nega essa atenção quando nega um culto a Deus. E pode dar desculpa que você quiser. Eu quero ver você me provar que Jesus não merecia naquele dia da semana a sua atenção, a minha atenção, a nossa honra. Não, pastor, mas eu faço de outras formas. Então você precisa voltar na introdução da mensagem de hoje. Ele não é só o Salvador, Ele também é o Senhor. E o Senhor disse: não deixem de congregar, como é costume de muitos. Quanto mais à medida que vocês veem que o grande dia se aproxima. Cuidado com as propostas que te afastam dos propósitos. Cuidado com as propostas que te afastam das promessas. E ainda digo mais, cuidado com as propostas que te afastam dos mandamentos. Cultuar não é um pedido, é um mandamento. Não deixem de cultuar. Prestem culto a Deus, guardem o meu dia. O que é guardar o dia do Senhor? Não é guardar um dia religioso, mas é dedicar um tempo ao Senhor e dizer: esse tempo ninguém pode tocar, ele é de Deus, é consagrado a Deus, porque Ele fez tanto e continua fazendo tanto na minha vida. Quem entende isso? Segundo tópico, põe aí para mim. Jesus olha com amor e dedica atenção aos que o seguem. Primeiro nível, falamos dos discípulos. Segundo nível, todo mundo que o segue. Quem crê e vai servir, e quem está seguindo, é valorizado por Jesus. Mas isso não nos torna imunes aos ataques do inferno. João 16 vai mostrar isso. Vamos lá comigo em João 16? Você está em Mateus, está bem pertinho aí. Marcos, Lucas e João. Capítulo 16. Versículo 25 diz assim, ó: eu lhes falei destas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Irmãos, só de ler esse versículo, derruba um monte de teorias aí que... Olha o que Jesus está dizendo: o Pai os ama. E agora aqui ele não está dizendo sobre um amor superficial, ou sobre apenas aquele amor, eu amo. Aqui ele está dizendo sobre um amor de relacionamento já. Aqui o nível de amor já não é apenas assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor salvador, um amor para alcançar todos que creem e recebem. Aqui já está falando de um amor com quem se relaciona. Já está falando de um amor que atende pedidos. Aqui já está falando de um nível de amor que atende demandas, que faz aquilo que nós precisamos que seja feito. E esse amor, Jesus está dizendo, Ele ama vocês, a ponto de atender o pedido direto de vocês, em meu nome. Vocês não vão precisar mais que eu peça, por causa de uma razão. Ele diz: porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Diga: amor e fé elevam o nível do meu relacionamento com Deus. Amor e fé. Entra num nível onde pedidos são atendidos. E às vezes a gente fala: por que o meu pedido não é atendido? Você está vivendo pela fé? Ou só acha a fé bonitinha? Porque achar a fé bonitinha é gostar da história de Daniel na cova dos leões. Viver pela fé é encarar qual é a sua cova de leões. É diferente. Achar a história de Daniel bonitinha, incrível, contar para as crianças, gente, é maravilhoso. O negócio é quando a gente tem que arriscar a pele, é quando a gente tem que pôr algo a perder, mas dizer: eu não vou negar Jesus. Eu vou perdoar, mesmo que não mereça perdão. Eu vou estender a mão, eu vou renunciar a mim mesmo. Eu vou perder para ganhar, eu vou ser fiel mesmo quando eu estiver apertado.
Os meus tributos a Deus, quando eu estou vivendo um tempo de cova dos leões, minha vida financeira está sendo lançada na cova. Irmãos, a gente tem um voto com as crianças do Haiti, e não foi obrigado ninguém a fazer, quem fez? E aí? Mas a minha vida financeira apertou. Pois é, foi lançado na cova dos leões. E por causa disso, gente que não tem nada a ver, vai pagar o preço? Isso não é brincadeira. Isso é sério. Tem gente que não tem nada a ver. Deus não obrigou ninguém a empenhar uma palavra a votar. Agora, e o que Deus estabelece? Tributos a Deus, ao sacerdócio, que Deus estabeleceu, Deus abençoou, Deus deu saúde, Deus deu recurso. Não, mas que diminui o recurso. Mas Deus deu ainda. Então seja fiel. Não, pastor, é que a coisa apertou. Então, se lembre que a gente não vive pela fé. Se a gente negocia esses valores e princípios quando aperta, a gente acha bonitinha a fé. Viver pela fé não é quando está sobrando. Aí eu vou lá e dou a sobra para a igreja, para o pastor, para os irmãos, para o sopão, para as missões, para as crianças. Deus não está pedindo migalha de ninguém. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Porque se você me der o seu coração de verdade, eu vou ser o primeiro na tua vida. E se eu for o primeiro na tua vida, fica tranquilo que eu vou cuidar das demais coisas. Ele nunca disse que seria fácil e que seria sem lutas, sem desafios. Ele só disse que as demais coisas seriam acrescentadas para quem buscasse primeiro o reino. Alguém está entendendo? Buscar primeiro o reino é isso. Não diz respeito a uma vida de facilidades, diz respeito a uma vida de garantia que a promessa dele estará de pé e vai se cumprir. A quem ama, a quem vive pela fé, ele vai dizer ainda mais. Presta atenção no versículo 28. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: enfim, o Senhor fala claramente, não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse: enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará como? Sozinho. Jesus sabia, e nem por isso ele disse: vocês perderam o valor. Ele está deixando claro: vocês vão ser espalhados, vão me deixar sozinhos, vocês ainda vão ter valor, mas vocês precisam voltar para a posição de vocês. É mais ou menos, quem aqui é casado? Quem aqui já é casado há mais de 5 anos? Eu ontem completei 17 anos de casado, para a glória de Deus. Então eu estou com 17 anos e 1 dia de casado. Olha que beleza. Meu casamento está quase maior de idade. De vez em quando precisa pegar a aliança e dar uma polida, porque ela vai perdendo o brilho. Principalmente a gente que lava bastante louça. Eu não sei porque é que alguns riram. Vai acontecendo isso. Eu não tiro para lavar louça, eu não tiro para nada. Algumas vezes eu tirei quando fui à praia ou algum clube que estava saindo na água com receio de perder, tirei e guardei. Mas tirando isso eu não tiro a aliança, fora isso eu não tiro. Mas ela vai riscando, ela vai ficando opaca, sem brilho. Aí você joga fora e diz: essa aqui não vale mais nada, eu preciso mandar fazer outra aliança. É assim? Porque quando for eu peço para você jogar fora, lá em casa. Não, é ouro. Continua tendo o mesmo valor que tinha. E eu não estou nem falando da aliança, do casamento em si, eu estou falando só do objeto mesmo, ok? Perdeu o brilho, está riscada, mas na mão do ourives ela vale a cotação do ouro do dia, pelo peso que ela tem, do mesmo jeito que era no dia. Quantos gramas de ouro tem aí? Tanto, então vale X. Ah, não, está riscado, então ouro riscado. Não, ele vai polir e continua valendo a mesma coisa. Pastor, o que isso tem a ver? Ei, Jesus está dizendo: vocês vão ser espalhados, vão ficar apagados, riscados, sujos, com medo, mas continuarão tendo o mesmo valor. Basta dar uma polida em vocês, basta dar uma escovada em vocês, basta dar uma despertada e vocês voltam a brilhar. Irmão, que essa seja a manhã de muitos de nós voltarem a brilhar com humildade e temor na presença de Deus. Jesus já está adiantando: eu sei que vocês vão me deixar sozinhos.
Mesmo assim vocês são valiosos demais para eu desistir de vocês e abandoná-los. O amor de Deus continuará disponível, mesmo quando vocês me deixarem sozinhos. Então, para nós que estamos aqui, para quem está em casa, para quem está vivendo um tempo inconstante, debaixo de pressão, ei, eu estou aqui para te dizer, Deus sabe de cada luta que você tem vivido, e ainda assim disse, o seu valor não diminuiu. O que você precisa permitir é que a palavra venha escovar você, é que a presença de Deus venha polir você, porque o projeto de Deus está de pé com você. Ele ainda vai continuar dizendo assim, ó, eu lhes falei, ainda no 32, mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Aqui vem uma bênção maravilhosa que Jesus fala sobre ele e que diz respeito a nós. Mesmo quando a vida apertar, se todos nos abandonarem como fizeram com Jesus, fique tranquilo, porque a mesma promessa que estava sobre Jesus está sobre aqueles que são seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, cristãos. Ainda que muitos nos abandonem, o Pai está conosco. Irmão, quantas vezes na vida eu me sinto sozinho, e eu não estou falando sobre presença física, mas eu estou falando sobre apoio. Eu estava falando com a pastora esses dias, eu falei, Linda, tem hora que às vezes a gente, apesar de ter tanta gente, a gente tem que encarar alguns desafios sozinhos. Às vezes a gente compartilha o coração, todos nós, irmãos, passamos por isso na vida, com pessoas, olha, estou com essas demandas, estou com essas lutas, as pessoas dizem, vou orar por você, glória a Deus, já é uma bênção. Mas nem sempre alguém vai dizer, posso ajudar? Eu vou aí, eu vou. Nós passamos por uma situação recente que uma pessoa que nem era próxima nos constrangeu em amor. Como assim, pastor? A pessoa disse, pastor, Deus tem incomodado a gente faz tempo para ajudar a cuidar de vocês. E pareceu até estranho, porque a gente nem tinha tanto contato. Essa batalha que vocês têm, nós não vamos deixar vocês passarem sozinhos, não é justo. Ainda que a gente não fique dentro, nós vamos entrar para ajudar a resolver. E depois a gente decide se continua ou não. Mas nós precisamos cuidar dos nossos pastores. Não foi a decisão que nos marcou, foi a motivação, foi a visão, foi o propósito. A gente precisa cuidar de vocês. Irmãos, eu confesso que eu fiquei constrangido, meio envergonhado, meio sem graça, porque às vezes a gente é acostumado a dar muito. Alguém vem e pede, pastor, o senhor pode não sei o quê, pastor, pode assinar um negócio, me ajudar aqui, pastor, o senhor pode... Eu posso. Aí, o dia que a gente recebe, a gente fica meio sem graça. Me constrangeu demais. Pastor, nós não estamos entrando nisso aqui porque vale muito. Nós estamos entrando porque a gente entende que vocês não podem ficar sobrecarregados com isso. Deus vai te surpreender quando você achar que está sozinho, que todas as portas se fecharam. Deus vai te surpreender. A Bíblia diz que no Getsemane, nós pregamos bastante sobre isso, eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho disso, mas quando Jesus é posto em agonia, e ele escolheu os 3 mais próximos, os 3 que ele mais confiava, Pedro, Tiago e João, vem comigo orar, ficam aqui porque a batalha é muito pesada, mas se vocês me acompanharem a essa distância já está ótimo, eu já vou entender o valor que eu tenho para vocês. Vocês não precisam entrar comigo até o fim da batalha lá, a cruz é minha. Mas se vocês estiverem aqui por perto em oração, eu já vou me sentir, não estou sozinho. Tem alguém que se importa. Jesus vai orar. Quando ele volta, os 3 estão o quê? Dormindo. Irmão, todos nós já passamos por isso. Quando a gente compartilha uma necessidade, as pessoas dizem, não posso, não dá. Jesus vem 3 vezes. Na terceira, visto que da terra ninguém vai apoiá-lo, os céus enviam um anjo. E esse anjo vem consolar e encorajar Jesus. Eu estou aqui para te dizer que ainda que na terra ninguém entre na sua batalha, ninguém se importe, ninguém entre mesmo na trincheira com você, os céus vão enviar anjos para entrar nessa trincheira com você. Irmãos, são 22 anos no ministério. E no ministério a gente vive isso muito frequente. Por quê?
Porque entrar por aquela porta para pedir é muito comum. Entrar para oferecer, infelizmente, e por culpa às vezes nossa, pastores, por compartilharmos uma propaganda de uma visão enganosa. Venha só para receber, venha para ser abençoado, venha que vai ser o seu grande dia. Glória a Deus, Deus abençoa, nós vamos receber. Jesus acabou de falar, vocês naquele dia vão orar e o Pai vai atender, glória a Deus. Mas primeiro, se entreguem. Primeiro se esvaziem. Primeiro faça valer o sacrifício da cruz, dizendo: eu também vou tomar minha cruz, eu também vou renunciar a mim mesmo, eu também vou seguir, eu também vou ser de aliança, eu também vou ser de honra. Porque vocês me amaram e porque vocês creram, o Pai vai atender o pedido de vocês. É o que Jesus diz. Gente, é Bíblia pura. Às vezes a gente deixa de agir por amor e pela fé, e age só pela razão, e a gente perde céus abertos que estariam sobre a nossa vida. Quantas vezes Deus queria abrir o céu sobre a nossa vida, e não pôde abrir porque, lembra que Jesus disse: porque vocês me amam, e porque vocês creem em mim. O que isso me ensina? Amor e fé abrem os céus em meu favor. Amor e fé me colocam em aliança, uma profundidade, um nível de aliança com Jesus. Lembra do Mateus 5? Vamos subir de nível, vamos subir a montanha. Amor e fé nos fazem subir de nível para um relacionamento de honra recíproca com Deus. Porque Ele diz: aos que me honram, honrarei, os que me desprezam serão desprezados. Então o amor e a fé nos colocam em uma aliança de honra, onde quanto mais eu honro a Deus, quanto mais eu entrego a Deus, quanto mais eu dedico a Deus, mais eu recebo também de Deus. Nós estamos vivendo esse nível de aliança, nós estamos crendo nisso, valorizando isso. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora de nos posicionarmos. Aí Jesus ainda vai dizer no 33, eu lhes falei tudo isso para que o quê? Eu quero que você leia bem forte essa parte, porque você precisa gravar isso aqui, no final da mensagem vai fazer sentido. Para que o quê? Para que tenham o quê? Paz. Paz em qualquer lugar. Paz no mundo. Paz nos seus negócios. Paz no seu casamento. Paz em quem? Em mim. No mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Ou seja, se o meu coração estiver inteiro no meu casamento, eu vou ter paz? Não, Jesus disse: em mim. Então eu preciso estar em Jesus, e aí eu entro no meu casamento. Gente, isso é tão sério que Jesus diz: eu neles e eles em mim. Jesus vai dizer em João 17 sobre a unidade que Ele ora, para que a igreja tenha unidade e não rachas e divisões que o inferno quer trazer. Irmão, se tem uma guerra que eu travo há anos, e essa madrugada eu estava aqui orando de novo, é: Deus, desperta-nos para entender que eu sozinho não sou o suficiente para o céu. O sangue de Jesus foi derramado para que eu alcance mais alguém para ir comigo para o céu. Alguém entende isso? Há anos eu travo uma batalha para conscientizar que o cristianismo não tem a ver com o que eu recebo, mas com o que eu faço com aquilo que recebi. Gente, na ceia a gente fala isso, é bonitinho, porque eu recebi de Deus aquilo que também vos anunciei. Paulo falando que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, compartilhou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso. Aí fala tanto do pão quanto do cálice: todas as vezes que comerem e beberem, em memória de mim. Tem algum cristão aqui? Então você está fazendo isso. Porque cristão que não compartilha o corpo de Cristo, cristão que não conecta com o corpo aqui dentro e não compartilha a vida lá fora, não está vivendo o nível de cristianismo bíblico. Não é segundo o padrão da Igreja Família de Cristo, é segundo a Bíblia diz. Está na Bíblia, gente, que eu estou falando? A gente precisa compartilhar. Aí eu falo: gente,
Procura aproximar, sempre falo com os colaboradores quando tem reunião. Gente, procura, acabou o culto, não ir para o seu grupinho de amigos. Olha para alguém que às vezes está se sentindo às vezes deslocado, ou chegou agora, dá um abraço, aperta a mão, tudo bem, que alegria ter você e tal. Mas irmãos, é uma guerra tirar cada um do seu quadradinho, da sua zona de conforto. Vou mais pesado, posso? Do seu individualismo, posso ir mais forte ainda? Do seu egoísmo. Porque não é como tem picanha na minha mesa, eu não estou nem aí para a mesa dos outros. Como eu tenho amigos, eu não me importo com os outros. Como eu sou amado, não, isso é egoísmo. Isso é o oposto do cristianismo. Cristianismo é escancar aquelas portas, eu estou batendo nisso aí. E ainda assim estão insistindo em fechar aquelas portas, é uma guerra. Eu falei profeticamente quarta, ontem estava fechado. Escancar aquelas portas, vamos alcançar, vamos salvar, vamos ajudar alguém. A gente precisa levar a mensagem para quem está se perdendo lá fora. A igreja precisa ser o lugar que as pessoas passam e dizem, é acessível, eu posso entrar aí. Eles vão me amar, eu vou ouvir verdades, às vezes até duras e dolorosas, mas eu vou ser bem recebido, eu vou ser amado. Essas portas estão abertas e é para mim, irmãos. Essa é a razão da igreja existir. A igreja não é um lugar para a gente fechar o nosso clube secreto. A igreja é um lugar para a gente compartilhar a nossa vida com Deus e compartilhar a vida de Deus com quem está lá fora. Alguém entende, concorda? Diga amém. Jesus disse que nele nós temos paz. Se eu derramar todo o meu coração no meu trabalho, vou ter paz? Não. Numa amizade, eu vou ter paz? Tem gente que vive um fanatismo no trabalho, fanatismo de uma amizade, fanatismo no casamento, fanatismo num monte de coisa. E por isso que não tem paz, a pessoa vive atormentada, perturbada, e ela diz que os outros pegam no pé dela. Não, ela não está buscando paz onde ela está disponível, em Jesus. E aí ele fala, no mundo vocês vão ter aflições aqui no mundo, mas em mim vocês vão ter paz. Alguém quer aflições? Alguém quer paz? Mergulhe mais nele, mais nele. Põe o tópico aí para mim, por favor, para a gente poder seguir. Jesus alerta que esse mundo nos trará o quê? Aflições e também frustrações. Não viva o quê? Frustrado. Tenha o quê? Bom ânimo, animem-se, Jesus diz. Aqui nesse mundo as frustrações vão bater a porta todos os dias, mas Jesus está dizendo, estou propondo uma mesa de respostas. Eu estou propondo uma mesa além das frustrações. Eu estou propondo uma mesa onde o valor que você tem é tão grande que não dá para continuar frustrado. Irmãos, olha isso aqui em Lucas 22, vem comigo. Lucas 22. E depois a gente já vai para o último texto. Lucas 22, versículo 13. Vou pegar desde o 13. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu o quê? Antes do meu o quê, gente? Sofrimento. Olha que sério isso. Pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Deixa o 15 aí para mim. Jesus diz, olha, essa é a última Páscoa que eu como aqui na terra. Depois ela vai se cumprir plena nos céus. E eu estava ansioso para comer essa Páscoa, para celebrar, para compartilhar esse alimento, esse momento com vocês, antes do meu momento mais difícil e doloroso. Peraí, nós acabamos de ler lá em João 16, que Jesus, se eu não me engano é o verso 26 que a gente leu lá, é o 26, não, o 32, que Jesus diz, vai chegar a hora em que vocês vão me deixar como? Vocês vão ser espalhados, vocês vão espalhar, cada um vai para um canto e vão me deixar como? E mesmo assim, volta o Lucas para a gente, por favor. Obrigado por ter ido lá no João 16. Volta o Lucas, cadê? O Lucas perdeu no meio do caminho? O João entrou correndo, o Lucas está dormindo. Voltou o Lucas. Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês. Vocês que vão me deixar? Não, vocês que vão me deixar? Não, Jesus é o cara.
Não, Jesus é o cara. Jesus está olhando dizendo assim: eu sei que você vai me abandonar, eu sei que você vai me abandonar, vai duvidar de mim, vai me negar, vai olhar nos meus olhos e me negar. E você então? Vai me trair, vai me vender. Tudo que eu vou passar vai ser depois de você ter me traído e negado. Mesmo assim, como eu estou feliz de participar dessa última Páscoa com vocês. Ah, irmão, tem alguém que não entendeu. Quem entendeu, ou está dando aleluia, ou está falando misericórdia. Porque por muito menos a gente não quer saber de uma mesa. Por muito menos eu não vou mais para a igreja. Por muito menos eu não sirvo mais ministério nenhum. Por muito menos eu não gosto, porque o que eles fizeram, o que elas fizeram. Irmão, se eu fosse deixar de servir essa mesa e deixar de servir pessoas porque me deixaram sozinho quando eu tive uma luta e compartilhei minhas necessidades, eu parava de pregar o evangelho. Mas graças a Deus, todo santo domingo, e santo porque a segunda também é santa, a terça, a quarta, é tudo do Senhor. Todo santo domingo eu chego aqui com a maior alegria da minha vida para pregar a palavra de Deus. Vocês são minhas testemunhas disso. Às vezes doente, às vezes cansado, às vezes sangrando, às vezes preocupadíssimo, às vezes sobrecarregado porque eu não encontrei ninguém que entrasse na minha batalha, na minha trincheira, para me ajudar a compartilhar uma carga. Mas chego aqui com a maior alegria do mundo para comer a mesa mais uma vez com vocês. Isso é cristianismo. Saia por aquelas portas hoje e tenha alegria de compartilhar a mesa do Senhor com aqueles que te cercam, ainda que você saiba que muitos vão. Eu não estou falando para você sustentar e alimentar alianças de engano, de falsidade, de pecado. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que até quem engana e quem é falso precisa receber o pão, precisa receber Jesus, até para que caiam as escamas dos olhos, para que sejam libertos, para que enxerguem e passem a entender que não tem coisa melhor do que servir a Jesus e andar na verdade. Gente, por muito menos eu vejo gente dizer: pastor, eu vou deixar ali o ministério, mas não é por nada. Ai, que tem umas pessoas, sabe, eu não me sinto valorizado. Aí eu falo assim: então pega essa mensagem desde o começo e você vai ver que você é valioso demais para desistir. Não, pastor, mesmo assim eu estou convicto que eu quero desistir. Gente, é mais ou menos assim: eu quero cavar minha cova, mas irmão, se você fizer isso, ficar com essa pá na mão, você vai cavar sua cova. Eu sei, pastor, eu estou disposto a pagar o preço. Ah, irmãos, toda vez que eu falo essa palavra, eu estou disposto a pagar o preço. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi, um casal. Eu preguei, eu aconselhei, eu atendi, eu fiquei até tarde da noite, várias e várias vezes. Chegou um certo dia, um dos cônjuges, irmão, eu tenho 22 anos de ministério, já atendi gente que você não faz ideia, não dá nem para você tentar. Eu sei, sabe nada. Um dos cônjuges, o que não era de Jesus, não era firme com Jesus, disse: não, mas eu estou disposto a mudar e vamos lutar. Não tinha adultério. A pessoa que era de Jesus, o cônjuge que era de Jesus, disse: não, acabou, eu não aguento mais isso. E porque não sei o quê, porque essa pessoa não amadurece, essa pessoa não tem oposição, porque essa pessoa... E eu: calma, olha, você está vendo que a pessoa quer, vamos ajudar, vamos... Não, pastor, irmão, aquela palavra foi muito pesada. Eu pago o preço, eu arco com as consequências. Irmão, eu não vou dizer que foi, nem que não foi. Mas misericórdia, eu não queria passar pelo que aquela pessoa passou na sequência. Eu não queria ver ninguém passar pelas coisas que aquela pessoa passou. Um dia aquela pessoa chorando veio falar para mim: pastor, tudo que eu estou passando é por causa daquilo. Eu falei: não sei. Sinceramente eu não sei. Eu não posso te dizer que é, mas também não posso dizer que não é. Irmão, quantas pessoas desprezam uma palavra pastoral? Quantas pessoas vão fazendo tudo como querem, como a carne manda, desde as decisões mais simples da vida, até a aliança conjugal, até qualquer coisa, ministério. Irmãos, eu valorizo e respeito demais. Eu preciso ter uma direção de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Eu vejo gente atropelando e dizendo: não, na minha casa, no meu trabalho, no meu isso, no meu aquilo. Eu só temo ver mais pessoas chorando, como vi já ao longo da vida. Eu dei um exemplo, mas quantos? Porque foram duros de coração
quando receberam uma palavra. Duros. Não, meus filhos, meu casamento, meu dinheiro, minha empresa, meu ministério. Não, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. No meu, eu não estaria nem aqui pregando, vou falar a verdade. Não é nada, amo vocês, irmão, amo pregar. Mas quantas vezes no meu eu falei, Senhor, eu não preciso passar por essas coisas, porque às vezes a gente passa por algumas que a gente fala, Deus, eu não precisava passar por isso. É melhor para mim, para minha reputação, para eu ser legal, eu vou fazer ali, eu vou ser um dos irmãozinhos, isso e aquilo, joia, e vou ser intenso. Mas eu preciso estar onde Ele quer que eu esteja. Eu preciso fazer o que Ele quer que eu faça. Eu preciso dizer não, renunciar o que Ele quer que eu renuncie, o que eu diga não. Ontem o irmão falou assim para mim, pastor, e os seus filhos? Falei, o que tem? Eles querem ser pastor? O Israel é muito pequeno, o Rogerinho quer ser pastor? Eu falei, se ele quer ou não, eu não sei, mas eu já vi ele falar que sim, e já vi Deus dar muita palavra sobre um ministério para ele, específico, que me dá até medo, no bom sentido. E nunca vi ele rejeitar. Nunca vi ele mostrar, sabe, uma aversão ao ministério. Nunca. Não, pastor, porque, sabe, a gente vê que tem coisas, que tem renúncias. Eles precisam aprender a amadurecer com as renúncias, mas também desfrutar da graça e do amor, porque é maravilhoso. Eu não posso negligenciar os meus filhos nos dois lados, o amor e a graça, mas a correção, os limites. Irmãos, se a gente entende isso, a gente entende que no mundo, aqui nesse mundo ainda teremos o quê? Aflições. Que aqui nesse mundo a gente ainda vai enfrentar lutas, mas ainda assim, como Jesus, eu estava ansioso por compartilhar essa mesa. Olha que incrível esse tópico, presta atenção isso aqui, vai lá, põe para mim o tópico, por favor, para a gente ir para o final. Não deixe, gente, pelo amor de Deus, esse registra e nunca mais esqueça. Você pode ler comigo? Vamos lá, para registrar melhor na memória. 1, 2, 3, vai. Não deixe a frustração tirar de você os bons momentos proporcionados por Deus e para a glória de Deus. Irmão, que eu já atendi de casal, dizendo, nosso casamento é um inferno. Quanto tempo você tem de casado? 12 anos. Você está fazendo treinamento para o juízo final? Porque 12 anos vivendo no inferno? Sabe o que a pessoa pega? Uma fase. A pessoa pega um momento. Ou a pessoa pega uma falha que o cônjuge tem, um defeito que o cônjuge tem ao longo dos 12 anos. Ainda bem que eu falei 12, não 17. Obrigado, Jesus. A pessoa fala 17. E se alguém que é casado há 12 anos, aguenta aí que, e pelo menos eu acho que não é revelação. Indireta não é, porque eu não sei de ninguém casado há 12 anos aqui. Se pegou aí, irmão, segura firme e clama a Jesus. Às vezes a pessoa se prende a um defeito do outro, de 12 anos. Mas os 12 anos não foi vivendo só aquele defeito. Também tiveram as qualidades. Mas irmãos, quem nunca se pegou falando, eu não aguento mais tal coisa? Quem já falou? 2 mãozinhas. Quem já falou? Em qualquer coisa, não é só do casamento não. Eu não aguento mais. Como se a gente só vivesse aquilo. Jesus está dizendo assim, ei, esse momento é incrível, e o que vem pela frente não invalida esse momento. Irmão, tem gente que se bloqueou na vida, se travou na vida e disse, eu nunca mais vou servir porque me decepcionei servindo, eu nunca mais vou viajar porque tive uma viagem ruim, eu nunca mais vou empreender porque empreendi e deu errado, eu nunca mais vou ter amizade porque tive uma amizade ruim. Talvez você também tenha sido um mau empreendedor, uma má amizade, uma má pessoa no relacionamento. Não é só o outro lado, a mesa tem um monte de gente. Às vezes a gente está reclamando da sobremesa, mas o prato salgado também estava horrível. Essa é que é a verdade. Às vezes você colocou um tempero na comida, no sal. Por exemplo, fui com meu pai, levei meu pai ano passado para Manaus, comigo, com o Rogerinho, a pastora, o Israel, tudo, o pastor Diego também foi. Aí voltou a pastora Angélica, o pastor Diego, Israel, e ficamos eu, o Rogerinho, meu pai, porque eu queria ir pescar com meu pai lá na Amazônia, e o Rogerinho ter essa experiência. E fomos, dormimos numa, como é que chama? Palafita.
Na rede, gente, coisa de Deus. Programa de homem raiz. Os Nutella fica doido, não aguenta, sem sinal de internet, numa ilha. Mas tem bicho, com certeza. Oi. E eles não vêm. Eu não sei se eles são adestrados. Você acha que chama? Fazer o teste. Mas tudo bacana. Fomos com gente lá. Não vamos sair também que nem louco. E meu pai padeceu lá, coitado. Eu fui principalmente em honra a meu pai. Ter aquele momento. Porque eu cresci, ia com meu pai acampar. Às vezes, ia pescar. E eu falei, eu quero conectar. Eu quero fazer a ponte entre meu pai e meu filho. E ter a experiência que eu tive. E algumas memórias e tal. Eu creio que as boas memórias ficaram. Mas o meu pai não gosta de coentro. Gente, nem matando. Nem passando do lado. Eu também não gosto de excesso de coentro não. Já fica a dica. Então quando você me convidar para aquele negócio que você ainda não convidou, ou que faz tempo que você não convida, se você quiser, se não quiser me agradar, faz do seu jeito. Se quiser agradar, faz uma partezinha com pouco coentro. Não disse que você precisa tirar o coentro. Mas o coentro não precisa roubar a cena, irmão. Porque parece, vou comer, o que é isso aqui? É um ensopado de coentro. Isso aqui, arroz de coentro e feijão. Coentro no feijão. Ou um pouquinho de feijão no meio do coentro. Tem gente que tempera com coentro. Tem gente que põe o coentro temperado com arroz. Ou com feijão, ou qualquer outra coisa. Ok. Eu só estou falando isso porque o pessoal fazia a comida lá normal. Eu como bem, irmão, eu vou de boa. Aí passou um tempo, falei, meu pai, e aí? Ele falou, gostei da comida aqui não. Eu falei, por quê? Ele falou, tem coentro em tudo. Gente, a comida de lá é ruim? Não. Ela não é boa para o paladar de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou para um perfil de pessoas, para outro. Na mesa que a gente senta, às vezes a gente também serviu um alimento que o outro não gostou. Às vezes você não gostou do doce, mas o outro não gostou do frango que você assou. Como comida seca, gente, me agonia. Não gosto de comida seca. Frango, a carne, você tem que ficar molhadinha assim. Tanto que aprendi que churrasco, você não pode colocar o sal antes de assar. Você assa a carne, tira e joga o sal de parrilha em cima. Não, pastor, aí não funciona. Funciona, você é teimoso. E não tira o líquido, não seca, não deixa a carne, sabe, ressecada. Mas alguém gosta daquela carne, peito de frango, gente, serve para fazer estrogonofe, porque vai ficar molhado. E outras coisas molhadas. Quando era pequeno, o Rogerinho, a maior alegria minha da pastora era comer um frango assado. Por quê? Porque o Rogerinho gostava do peito do frango, graças a Deus. Eu gosto de comer aquelas partes de baixo do frango, fica bem molhadinha. Agora o Rogerinho cresceu, não gosta mais do peito de frango. O sangue de Jesus tem poder. Então a gente quase não compra frango assado, porque todo mundo vai brigar pela mesma parte. Ei, a gente é diferente, mas tem algo bom na mesa. No meio das nossas diferenças ainda tem algo bom na nossa mesa. E até o que foi ruim não invalida o que foi bom. Jesus está ensinando isso. Eu sei que vem dias ruins pela frente, mas eles não são para apagar os dias bons que nós vamos viver. Então vamos sentar, vamos comer, vamos nos alegrar, e depois deixa que eu vou passar o que eu tenho que passar. Quem está entendendo? Eu não vou fazer amizade porque lá na frente vão me abandonar. Eu não vou pastorear porque daqui a pouco um sai da igreja e não dá nem tchau, nem agradece. Ou quando sai, ainda vem falar com a gente, ainda vem mentir na cara dura. Então não vou mais pastorear. Então não vou mais liderar. Então não vou mais colaborar. Porque depois o pastor vai corrigir a gente. Se corrigiu é porque ama. Não, então eu não vou. Então eu não vou mais corrigir. Já que falei de corrigir meus filhos. Porque os meus filhos sorriem para mim quando eu concordo, abraço e dou presentes. Quando eu corrijo, eles não gostam. Israel não gosta. Israel olha e fala assim, eu vou chorar. Papai, não pode falar assim com Israel, senão Israel chora. Ele ameaça, ele faz chantagem emocional. Israel, mas não pode mexer aí. Para, Israel, já falei. Papai, assim não pode, é feio. Não fala assim com Israel, senão Israel chora. Isso quando ele não pega a mochilinha dele, vai para a porta e fala, eu vou embora, vou para a casa do Zé e da Sandrinha, corruptores de menor. Eu entrego, irmão, não aguento. Eu vou para a casa do Zé e da Sandrinha, o Zé está chegando, você está ouvindo? O Zé está chegando. Quer estragar? Vai estragar seus netos, que seus filhos já estão criados. Brincadeira, mas sério. Gente,
Se eu quiser só agradar, eu só vou dizer sim, mas se eu quiser edificar, também tenho não. Jesus está dizendo, vou desfrutar dessa mesa. O que vem pela frente eu vou encarar, irmão. Vamos encarar o que vem pela frente, mas vamos ganhar almas. Vai ter alguém que não vai valorizar, ok. Vai tomar portada na cara, ok. Alguém vai zombar da gente, ok. Mas isso não invalida a nossa mesa, a nossa grande ceia, as nossas bodas com o Cordeiro, dizendo, vinde benditos do meu Pai. Vai valer a pena. Alguém crê nisso? Eu termino com o capítulo 24 de Lucas. Então não deixe a frustração tirar de você os bons momentos. Muitos deixam de desfrutar o que Deus tem proporcionado hoje, frustrados pelo ontem, ou esperando o pior amanhã. Tem gente deixando de desfrutar do melhor dessa terra hoje, porque ainda carrega a frustração do ontem, do ano passado, de 10, de 20 anos, de 30 anos. E tem gente que não está comendo o melhor dessa terra hoje, porque já está na expectativa do pior amanhã. Que Deus nos liberte dessas duas coisas, e a gente viva hoje o melhor de Deus para a gente. Lucas 24, verso 13, é o último texto que eu leio, e Deus nos abençoe para eu conseguir terminar aqui. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores, ou discípulos de Jesus, caminhavam para o povoado de Emaús. Aqui na Nova Versão Transformadora fala seguidores, porque eram discípulos, mas não do grupo direto dos primeiros 12 discípulos. Faziam parte daqueles que seguiam Jesus, ok? Às vezes você vai ver na Almeida, fala discípulos de Jesus, aí você fala, mas quem que era? E vai ver o nome dos caras, não é dos 12, porque Jesus não tinha só 12, 12 eram os discípulos, apóstolos, os caras de primeira linha. 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. O Ozelim pegou, ele grampeou o meu esboço e falou, vamos cantar Emaús domingo. Você não sabe, mas uns louvores foi cantado aqui, o nome é Emaús. Ele falou, porque o pastor vai falar Emaús, então eu vou cantar Emaús, mostrar que eu estou no espírito. Mas eu já sei, porque a Carla colocou um negócio para hackear o meu computador. Então eu esbocei, a Carla falou, Leandro, essa semana Emaús, porque eles são perigosíssimos. Vocês não fazem ideia. A nossa equipe aqui faz cara de bonzinho, irmãos. Falando isso, Carla, tem uma multa em cima da mesa que é para você. Não é dela, é para ela. E Deus me livre, está em nome da pastora. Então, quando é no meu nome, tudo bem, mas no nome da pastora eu corro risco de aliança, morte e outras coisas mais. Mas agora que eu tenho seguro de vida, agora que eu tenho que andar na linha mais do que nunca. Inclusive não entendi porque que não fizeram para a pastora, fizeram para mim. Será que estão preparando uma transição ministerial? Eu não estou entendendo. Estão querendo dizer alguma coisa. Se tem algum recado subliminar, Marcelão, por favor, fale abertamente. O que você tem para fazer, faça logo, tá? Espera só o culto acabar. Quem não entende, irmão, não sabe o que é viver em família. É uma festa. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. De tudo. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio quem, gente? Fala forte para mim. O próprio quem? Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Ah, gente. Pensa comigo, você está falando sobre o que aconteceu com Jesus. Você está falando a palavra de Deus, Jesus vem e anda com você. Alguém quer isso? Então leia a Bíblia, porque Ele está com você quando você lê. Ore, fale em nome dEle, se reúna em nome dEle. Para de ter mesas carnais que falam mal da vida dos outros. Ah não, eu só estou falando do meu ponto de vista. Falsidade, hipocrisia, fofoca. Por que o fofoqueiro de cá é mais santo que o fofoqueiro de lá? Por que eu que falo da pastora Dani de cá sou mais mal dela e do pastor Diego sou mais santo que eles que falam do lado de lá mal de mim? É uma hipocrisia do inferno. Não, nós estamos falando aqui, sabe, mas nós somos diferentes deles. São nada. São iguais, por isso estão colhendo isso. A aliança é porque são iguais. Esses dois só estão andando junto. Amós 3:3, andarão dois juntos, se não estiverem o quê? De acordo. É Bíblia, gente, eu prego a Bíblia para você. Só estão andando junto porque tem a mesma visão mesmo, senão não dá certo. E irmãos, vamos ser sinceros, não demora muito para a gente conectar ou desconectar. Não demora muito. Sabe, tem gente que às vezes a gente conhece e fala, caramba, parece que a gente conhecia há anos. E puf, conecta e vai, flui. Quem já passou por isso?
E tem gente que a gente tenta, força, luta. A gente ama em Cristo e segue a vida. Gente, tem gente que eu falo assim, nossa, eu queria tanto conseguir ficar, mas eu não consigo, me dá gastura. Irmão, aqui vocês sabem que é coração aberto. Eu pastoreio e amo todas as ovelhas, mas às vezes tem gente que me dá gastura. Me julguem. Quem é que tem gastura de alguém? Pronto. Eu também. Talvez você diga, tenho do Senhor, pastor. Glória a Deus. Mas te amo como meu pastor, sei que é bênção, então glória a Deus. Continua assim. Está tudo bem. Jesus tinha 12. Os 12 ficavam colados nele todo o tempo, para todo lugar que ele ia? Não. E está tudo bem. É claro que a gente não gosta quando a gente fica de fora da festinha. Acho que não gosta. Apesar que tem umas festinhas que eu prefiro não ser convidado. Evito o constrangimento de eu pensar, como que eu vou conseguir não ir? Porque tem ambiente, irmão, que eu não encaixo. Sapato que aperta o pé. Que não vai fluir. Mas os dois estão andando juntos porque os dois têm a mesma cabeça. Os dois estão em aliança. Os dois estão pensando a mesma coisa. Eles não são do diabo. Mas eles estão indo para fora da comunhão. Para fora da... A igreja está em Jerusalém como Jesus mandou. Fiquem em Jerusalém. Vocês vão receber poder ainda, mas vocês têm que ficar reunidos juntos. Jesus passa João 17 inteirinho orando para que eles sejam um, para que eles sejam um, eu no Pai, o Pai em mim, eu neles, eles um com o outro. Leia João 17, unidade, 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 unidade. Aí quando Jesus passa pelo que vai passar, dois desgarram da unidade. Não foram os únicos dois, esses dois são só um exemplo. Um monte de gente desgarrou da unidade. Você que está em casa desgarrado da unidade, volta enquanto é tempo. Emaús é mais confortável que Jerusalém em dias de perseguição, porque agora podem crucificar os que seguem a Jesus. Já Emaús é um lugar, colônia de férias. Emaús, lugar de águas quentes, águas termais. Vamos lá tomar um banho de água quente. Depois de tudo que a gente passou, a gente merece umas férias. Vamos dar uma relaxada. Foi Jesus que mandou tirar férias, então vá. Eu entendo que existem alguns momentos na nossa vida que são proféticos, não são para férias. E respeito quem pensa diferente. Para mim, começo e final de ano não é férias, é profético. É como eu começo a minha vida e como eu termino a minha vida naquele novo ciclo. É quem eu ponho como primeiro e quem eu vou agradecer como último. Desde que eu me converti, conheci a Cristo, eu entendo que Ele é alfa e ômega, o primeiro e o último. Ele me permite desfrutar ao longo da caminhada. Mas eu entendo que primeiro é Ele. Ele é o primeiro e é a Ele que eu volto no final prestar contas. Ser grato. 2 discípulos entendem a hora de férias. A gente não está aguentando pressão, perseguição, crucificação, terror em Jerusalém. Que tempo difícil. E eles saem e eles vão para Emaús. Eles vão procurar águas, o que eu disse? Quentes. Alguém entra na água quente fervendo, sapecando couro? Então o que é esse quente? É água o quê? Morna. E Apocalipse diz que o morno Deus vai fazer o quê? Vomitar, porque não é frio nem quente. E o que é morno, gente? Morno. Sabe qual é o problema do morno? É que o morno não é o frio esquentando, é o quente esfriando. Preparou uma comida. Quem gosta de sopa? Eu amo sopa. Gente, sopa. Para mim você pôs água, sal. Esquentou? Tá valendo. Não, pastor, mas só água e sal, irmão. Eu vou colocar pimenta e queijo e já deu certo. Acabou. Com pimenta e queijo eu resolvo qualquer parada. Água, sal. Pastor, está sem tempero aqui, só água e sal. Sabe, a gente faz aquela sopinha de doente, sem sal. Fica tranquilo, irmão, que eu jogar o meu queijinho ralado e a minha pimenta está com o meu sabor, está resolvido. Agora, a sopa acabou de ficar pronta, você vai comer? Vai tomar sopa? Hã? Por quê? Mas sopa não se toma quente? A gente diz que toma quente, mas não toma. A gente toma como? Apesar da pastora Rogerinho e Israel dizerem que eu tomo quente, pelando o couro, e eles tomam morno. Mas a gente então, aquele alimento preparado atingiu o auge do calor, da temperatura, a gente tira, põe no prato e espera o quê? Esfriar, não totalmente, e a gente come.
Porque qual o problema de Deus com o morno? É que aquele que foi fervoroso, é aquele que disse sim, eu amo Jesus, eu vou servir, eu vou ser uma bênção. Mas ele começou a ouvir os outros que dizem, para de ser fanático, você vai de novo no culto, porque só vai ter uma coisa especial, só porque isso, só porque aquilo, só porque vai ter um mutirão, você precisa participar, não sei o quê. E ele começa a esfriar. O morno não é um frio esquentando, é um quente esfriando. Que Deus nos livre de ser o morno. Esses dois discípulos estão procurando águas mornas. Eles estão procurando calmaria. Mas é tempo de tempestade, não tem jeito. Versículo 16 vai dizer assim, ó. Verso 16, deixa eu pegar aqui. Não, peraí. É aqui. É que a minha Bíblia às vezes fica meio anotadinha, eu me perco aqui. Os olhos, vou ler o 15 só para você entender, porque se eu entrar nos olhos dele vai ficar meio... Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de o quê? Reconheceram. Gente que andou com Jesus não está reconhecendo ele. Ok. Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Gente, dois discípulos dizendo que Jesus não sabe das coisas. É a gente dizendo, Jesus, eu não posso te servir porque a minha vida é difícil, a minha agenda é corrida, eu não posso te entregar meu dízimo, a primícia porque a minha vida financeira, eu não posso perdoar aquela pessoa por causa disso. A gente quer convencer Jesus que ele não sabe das coisas. Acorda, ele sabe de tudo e mesmo assim estabeleceu princípios para que a gente seja abençoado, vivendo, amando e honrando a Deus e cumprindo os princípios. Ele sabe. Ele sabe que não respeitaram você. Ele sabe que te traíram. Ele sabe que negaram você, fingiram não te conhecer. Ele sabe de tudo que a gente já viveu. E te digo uma coisa que você talvez ainda não tenha percebido. Ele sabe o meu, o seu, o nosso amanhã inclusive. E já dá a palavra certa por causa do nosso amanhã que a gente não sabe. Gente, com todo carinho e respeito, eu acredito em profecia, prego, profetizo. Acredito em revelação. Quantas vezes Deus me usa aqui para revelar coisas aí do particular, do íntimo, sem fazer estardalhaço, pregando a palavra, traga uma revelação profunda da vida da pessoa, e sem precisar fazer nenhuma, e acredito que há pessoas que têm os dons de revelação, a Bíblia fala, ó, glória a Deus, mas falar do meu passado é fácil, o diabo também viu tudo, alguém até usado pelo diabo pode revelar o meu passado, pode ou não pode? Mas só Deus sabe o meu futuro de verdade, de verdade. O diabo pode querer pintar um futuro para mim, mentiroso. Quem sabe do meu futuro de verdade é o meu Deus. Irmãos, eles não reconheceram Jesus. Já não é normal. É normal isso? Mas aí Jesus começa o quê? Você já teve com alguém e falou, peraí, conheço essa voz. Nossa, quanto tempo. Você está diferente. Menino. Irmãos, dá um medo quando fala está diferente. Eu arrepiei o cabelo por causa disso. Porque em vez da pessoa falar, você está diferente, aí eu vou entender, engordou e envelheceu. Arrepiei o cabelo. Você está diferente? Eu estou usando barba e arrepiei o cabelo. Aí a pessoa pensa, não era bem isso que eu queria dizer, mas está jóia. Se isso vai te fazer feliz, faz, jóia. Não precisa explicar no que eu estou diferente. Fica a dica, gente. Eu já estou diferente. Aí a pessoa, essa voz. Eu lembro uma vez, eu estava no Shopping São Caetano com a pastora Angélica, ela entrou numa loja para ver preço de lençol, cobertor, sei lá. E eu fiquei na porta da loja e alguém me ligou, eu saí da loja, fiquei atendendo o telefone, eu estava de costas. A hora que ela chegou no caixa, estava falando com a vendedora, ela, a pastora, a mulher falou assim, aquele ali é o pastor Rogério, não sei o que, tal. O pastor Rogério falou assim, é sim. E eu estava de costas. Aí a pastora olhou, ela falou assim, aí a pastora perguntou, você conhece ele? A voz, na época eu estava na TV ministrando, eu vejo na TV, quando eu ouvi a voz, eu reconheci, até de costas, eu estava longe e de costas, voz. Irmãos, esses homens andaram com Jesus, viajaram, dormiram e acordaram com Jesus. Jesus apareceu, não reconheceram. Jesus falou, eles não reconheceram. Sabe por quê? Põe o tópico aí para mim, por favor, porque eu preciso acelerar aqui. Gente, isso aqui é incrível, olha que sério isso aqui. Põe o tópico. Pessoas o quê? Pessoas o quê? Frustradas, independente do conhecimento que tenham. Eles conheciam Jesus. Não conseguem ver ou reconhecer Jesus em nada. Nem ele andando, nem ele falando, nem a fisionomia.
Tem gente, irmão, que está frustrado dentro da igreja. O problema não é a igreja, é a pessoa frustrada. Ela não vê Jesus numa mensagem, ela não vê Jesus no evangelismo, ela não vê Jesus na intercessão, ela não vê Jesus na oração, ela não vê Jesus nos louvores, ela não vê Jesus na mudança, na reforma, ela não vê Jesus em nada. Ela só vê problema. Não gostei da parede, não gostei da música, não gostei da pregação, eu não gostei do jeito que o pastor, eu não gostei do jeito que os irmãos, eu não gostei da porta, eu não gostei do cão do inferno, caramba. E o problema é porque a pessoa está frustrada. Ela esperava algo e não foi como ela esperava. E vou dizer, Jesus decepcionou alguém? Hein? Não, eles fizeram projeções que Jesus nunca prometeu. Jesus nunca prometeu reinar aqui na terra, mas eles esperavam Jesus reinar aqui na terra. Eles esperavam Jesus ocupar o trono de Davi terreno, e Jesus está falando do trono celestial. Ele disse: eu vim do Pai, vou voltar para o Pai. Ele foi muito claro. Cuidado com a expectativa desalinhada, ela te faz frustrado. Expectativa desalinhada, quando você projeta sobre alguém o que esse alguém nem pode, não é que não quer, não pode te oferecer. A gente tem a tendência de fazer isso. A gente coloca expectativa demais em pessoas, que a gente acha que vão travar algumas batalhas que elas não vão, ou porque elas não querem, ou porque elas não têm condições. No caso aqui, Jesus não é que ele não queria, e nem que ele não tinha condições, é que eles queriam uma batalha que Jesus não ia travar. A batalha de Jesus era outra. Quem entende isso? Irmão, você já viu alguém que não reconhece Jesus em nada? Você já viu o momento que às vezes a gente não reconhece que Jesus está fazendo algo, porque a gente está frustrado, decepcionado com algo? Eu já passei por isso. Eu passei por situações na minha vida que eu falei assim: não é possível, Jesus não está aqui, me abandonou e tal. Ele fala: não, é porque você está frustrado. Não é Jesus me chamando, esse propósito não é para mim, é porque você está frustrado. Pessoas frustradas não reconhecem Jesus, andam com Ele, vão para um culto, Ele está aqui, Ele anda, Ele fala, Ele se move, a pessoa sai disso, não foi bom. E a igreja parece que está fria. Pode acontecer? Pode, mas aí tem que ser uma coisa geral. Não, tem 100 pessoas no culto, 2 pessoas dizem que a igreja está fria. Os 2 discípulos indo para Emaús, porque saíram 98 pegando fogo, gente. Jesus é muito bom com a gente. Vamos seguir, vamos lá, vamos finalizar aqui, gente. 24, toda hora eu volto para cá porque o 22 estava aqui. Vamos lá, aí a humildade de Jesus, gente, a humildade de Jesus é nobre. Verso 19. Que coisas? Perguntou Jesus. Olha, Jesus é incrível, humilde. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Eles pregando Jesus para Jesus. Incrível, a gente prega Jesus para Jesus, para não honrar Jesus. A gente prega Jesus para não obedecer o que Jesus mandou a gente fazer. Joia. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele, o que, gente? Fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. O problema deles é com a frustração, com a esperança e expectativa deles, não é com Jesus, tá? Algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Gente, eu acho incrível. Jesus avisou que ia ressuscitar o 3º dia. As mulheres foram e eles estão surpresos que Jesus honrou o que ele falou. Às vezes a gente está surpreso que Jesus possa fazer o que ele falou. Irmão, eu vou ser sincero, até quando a gente conta testemunho, irmão, a gente fala como se fosse surpreendente Jesus ter cumprido a parte dele. Sabe, o Ozeli hoje falou sobre plantar uma semente. Eu plantei uma semente, gente, vocês não imaginam, colhi frutos. É o que ele falou que aconteceria para quem planta. Mas a gente às vezes está vivendo tão natural que isso chega a surpreender. Aí é claro que às vezes fala: eu me surpreendi com o tamanho da colheita, glória a Deus. Mas perceba que a gente está achando surpreendente o que Jesus falou que ia acontecer. Eu estou surpreso com o rumo que o mundo está tomando. Então por que você não leu a Bíblia? Porque diz que vai acontecer isso. Estou surpreso que as pessoas estão esfriando na fé. Ele disse que o amor esfriaria de muitos, não de todos. Então o meu amor não vai ficar morno não, ele vai esquentar mais ainda, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Esses alguns homens eram só discípulos de elite.
Bom, então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras, não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram, porque Jesus não vai parar no morno não, Jesus vai adiante. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e fez o quê? O abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele o quê? Desapareceu. Põe o próximo tópico, por favor. Bem rapidinho para eu terminar aqui, que já estourou meu horário, mas eu creio que Deus está transbordando aqui. Amém? Quem está andando em novidade de vida precisa compartilhar o pão com quem está cego e frustrado. Esse tópico original na minha cabeça é quem ressuscitou, porque Jesus havia ressuscitado, amém? Então ele vai e partilha o pão, abençoa o pão com aqueles que estão cegos e frustrados. Só que se eu falar para você quem ressuscitou, você vai dizer: então não sou eu, porque eu não ressuscitei. Talvez você não tenha entendido que quem morreu com Cristo, passou pelas águas do batismo, ressuscitou e está vivendo uma nova vida, é nova criatura em Cristo Jesus. Então, para não usar a palavra ressuscitado e alguém se assustar, então eu preferi falar quem está andando em novidade de vida. Alguém aqui está andando em novidade de vida? Então nós somos responsáveis de compartilhar o pão. Lembra de Lucas 22? E a gente ficou ministrando esses dias: quem come do pão e bebe do cálice tem que anunciar, é responsável. A mesma coisa Jesus vai fazer. Jesus ressuscita e vai partilhar o pão. Você conhece gente cega e frustrada? Você conhece? Eles estão esperando alguém que chega para partilhar o pão com eles. Eles estão precisando de alguém que abençoe o pão. Eles não estão precisando de alguém que vá com eles para Emaús, porque perceba que Jesus foi até Emaús e falou: agora eu sigo adiante, eu não vou ficar aqui com vocês. Aí eles convencem Jesus a ficar. Ele fica só para partir o pão, abençoar e vai embora. Ele desaparece na sequência. Jesus não vai parar na vida do morno. Jesus vai chamar o morno a aquecer de novo. Jesus vai chamar o morno a voltar para o fogo, irmão. Jesus está chamando o morno para voltar para o fogo, eu creio nisso. Verso 30. Vamos lá para a gente finalizar. Toda hora eu volto para a página da esquerda, da direita, Rogério. Eu estou aqui brigando com o lado errado. 31, né? Eu parei. 32. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora fizeram o que, gente? Levantaram-se, homens que estão caídos, prostrados. Deus vai levantar uma geração fervorosa para sair de Emaús agora. E voltaram para onde, igreja? Voltaram para onde? Que incrível. Voltaram para Jerusalém. Sabe, a gente precisa disso. É hora de voltar, é tempo de voltar. Mas vou além aqui para eu passar o próximo tópico. Eu parei, não. Para aí, pode pôr o próximo tópico. Antes de eu finalizar, vai, pode pôr. Quem não é livre das frustrações não consegue adorar e servir a Deus como? Eles estão indo para Emaús, eles estão falando de Jesus no caminho. Lembra que os dois iam conversando sobre o que aconteceu? Jesus aparece, eles pregam para Jesus. Eles estão adorando e servindo a Deus de verdade? Não, porque a frustração da expectativa desalinhada. Quando Jesus se revela a eles, e a expectativa deles é realinhada e colocada no lugar certo, a frustração vai embora. Na mesma hora que a frustração vai embora, eles caem em si e voltam para Jerusalém. Quem não é livre, quem não ainda está preso às frustrações, não vai conseguir adorar e servir. Vai continuar usando a mesma desculpa. Está claro até aqui? Eu finalizo mais 2 versículos e eu finalizo. Versículo, eu tinha parado no 34, é isso? 32? Não, 33, né? 34 agora. Não, ainda o 33, né? Na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram:
é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, e como haviam reconhecido quando ele fez o quê? Partiu o pão. Enquanto contavam isso, olha que sério isso aqui. Enquanto contavam isso, o que aconteceu, gente? O próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse o quê? Paz seja com vocês. Lembra que eu falei para você lá em João 16 sobre a paz? Para que em mim tenham o quê? Paz. Põe o último tópico, por favor. Quando eles voltam para a unidade da igreja, quando eles voltam para a comunhão, voltam para Jerusalém, Jesus entra em cena. Agora para trazer o quê? Paz. No caminho de Emaús, o que Jesus traz é repreensão, correção. Homens duros de coração. Perceba que Jesus corrigiu eles no caminho. Repreendeu. Depois partiu o pão. Tem gente que só quer o pão partido, mas não quer ser corrigido. Está com a rota desalinhada e não quer ser corrigido. Está andando fora da palavra, sem direção, por conta própria e não quer ser corrigido. Mas tem gente que aceita ser corrigido. Quem aceita ser corrigido depois vai comer o pão. Vai abrir os olhos e vai ser livre da frustração. Vai voltar para Jerusalém, vai voltar para a comunhão e vai receber a paz que excede todo entendimento. Você pode ler comigo esse aí para a gente fechar e orar? Vamos lá, 1, 2, 3. Seja humilde. Reconheça onde você precisa realinhar. E o que? Volte. A mesa da comunhão já está posta. E Jesus virá trazendo paz. Essa é a promessa de Deus nessa manhã. Só quem crê diz amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, que é maravilhoso.